Oi, gente. Minha internet caiu feio aqui. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo de volta. Obrigada pela compreensão. Minha internet apagou, deu um pane aqui total. Tava falando, foi dando uma cortada e sumiu aqui. Voltou, né? Então tá bom, vamos lá? Deixa todo mundo esperar um pouquinho entrar, porque a gente tá nessa confusão, né? Tava falando pra vocês que existe aquele contraponto que quando alguém da família só se aproxima de você quando precisa de alguma coisa, né? Que vê de repente que você ganhou uma promoção, que às vezes você tem umas milhas para emprestar, tem um churrasquinho do final de semana, você percebe que você tem uma pessoa, obviamente, interesseira. Mas também tem o contraponto, às vezes quando você tá muito feliz, o outro também não suporta essa felicidade, né? Sabe aquele tipo de familiar que às vezes só quer saber da desgraça, só quer saber quando não deu certo com o namorado, quando você tá com um problema na sua relação profissional, aí a pessoa tá ali, solista pra conversar? Esse tipo de situação assim, você vê que, né, que às vezes falta justamente aquela coisa do vínculo de estar bem com você. Uma outra situação são aquelas pessoas que sempre te julgam. Que tudo que você quer conversar, que tudo que você quer expor, tudo que você quer somar de forças, você tá pedindo uma ideia, a pessoa, ela sempre tá julgando, mas ela não julga de uma forma clara e objetiva. Ela julga assim do tipo com elogios. Vocês já passaram por esse tipo de situação? Então vamos um exemplo bem bobo, né? Imagine que você começou a malhar, que você tá fazendo exercício físico, e que de repente numa hora você tá super feliz lá que você começou a perder peso que você queria. Aí a pessoa da sua família diz: puxa, que legal que você conseguiu perder esses 5 quilos, né? Espero que não pare por aí como sempre. Espero que dessa vez você consiga, né, continuar o seu projeto. Que legal que você tá namorando. Tomara que dessa vez o seu namorado não te abandone como das outras vezes. Vocês entendem que a pessoa, ela elogia, mas ela em seguida ela já dá uma quebrada numa coisa que você tá ali justamente trabalhando no seu dia a dia para conseguir manter, né? De repente você tá lá quanto tempo batalhando para comprar tua casa. Aí vem a pandemia, puxa, tomara que você não... Que legal, parabéns! Tomara que, né, não tenha muitas demissões na sua empresa. Ou seja, você começa a entender algum tipo de puxada de tapete subjetiva. Isso é muito complicado. Então a gente tem que começar, assim, algumas coisas que nós temos que fazer quando a gente vê, por exemplo, que o seu familiar, né? Exatamente, Maria, bate e assopra, a Elizabeth também tá falando isso, né? Ou aquela pessoa assim que ela se vitimiza. Você vai contar uma coisa e a pessoa puxa comigo, nunca dá certo. Ai, não sei que bom que pra você dá certo, pra mim nunca dá. Aí você começa a se sentir mal, você começa a se sentir culpado, porque por que você dá certo, né? A Débora tá falando da minha família, só pode, né? Então, ou então você não quer fazer uma coisa, daí aquela pessoa da família fala: "Ah, você não quer vir, você não quer ir nesse programa só porque fui eu que convidei você". Eu sei, porque se fosse a fulana que convidasse, você iria, né? Então você começa a ver tantos tipos de sabotagem, gente, é tanta coisa que e é duro porque você fica sem muitas vezes poder até se defender, porque afinal de contas entrou primeiro pela ordem do elogio, né? Então a gente tem que começar a entender assim, o vitimismo como controle, o elogio como manipulação, as pessoas que ficam sempre buscando uma afetividade seletiva, por exemplo. Quer ver uma situação? Aí eu vou convidar o fulano, o ciclano para ir na minha casa. Eu gosto muito deles, mas eu não vou convidar o Beltrano. Aquelas pessoas que vão fazendo cisões na família, entende? Ou então pior, aquele tipo de situação assim. Você pegou, foi no final de semana para um restaurante que você queria muito conhecer e você postou nas suas redes.
uma delícia, quero dar dica do lugar, não sei o quê. Ótimo. Você vê que a pessoa visualizou o seu restaurante, visualizou a sua dica, visualizou tudo, ela finge que não vê. Aí, dali a pouco, 2, 3 semanas depois, ou uma viagem que você fez, a pessoa chega pra você e diz: nossa, você sabia que abriu um restaurante novo? Eu fui lá, incrível. A pessoa está falando exatamente daquele local que você foi. Ou ela vai viajar exatamente pro lugar que você viajou e depois a gente contar daquele lugar incrível pro qual ela viajou, como se ela não tivesse visto que você foi pra lá. Então você começa a entender o quê? Né? Que a pessoa finge que não te enxerga, faz questão de transmitir para você como se ela não acompanhasse sua vida, que ela não te enxerga, e depois ela vem te contar uma coisa, né, como se ela tivesse trazido a descoberta do Brasil para você. Você já foi naquele lugar, já postou? Por que eu tô falando isso? É uma bobagem? É uma bobagem, pode ser, mas denuncia um mal-estar com você. Ou você pegou, por exemplo, e abriu uma empresa, abriu um café, tá com um emprego novo, né? Ela não te dá parabéns. Ela não vem te dizer que legal sobre a sua promoção. Ou é incapaz de te fazer um elogio, você tá ali, né? Super bem, tá bonito, tá bonita, mudou o visual. A pessoa finge que não vê. Então, assim, a pessoa tá na tua intimidade. Tá na sua vida. Às vezes vai na sua casa, adora o projeto que você fez, não fala nada. Aí lá pelas tantas, pergunta como, sabe aquela coisa assim? Quem fez seu projeto? Foi o seguinte arquiteto. Dali 2 meses ela pegou o teu arquiteto e não comentou com você. Então o que eu quero dizer? O problema, gente, não é a pessoa viajar para o mesmo lugar que a gente. O problema não é a pessoa no nosso restaurante preferido que a gente dá dica porque a gente quer mais que o seu restaurante faça sucesso. O problema não é ela adorar o teu arquiteto. O problema é a pessoa, ao invés de te admirar, chega, escuta, foi pra lá, que legal, me passa a dica. Onde você ficou hospedado? Você conseguiu por milha? Você conseguiu desconto? Com quem que você conversou pra ir? Poxa, que show esse teu arquiteto, como se chama? Como é que é o preço? Dá pra negociar? O problema não é a gente admirar. O problema é ela se incomodar. E daí, a partir disso, a gente tem que daí, de alguma forma, cuidar um pouquinho, obviamente, né? Daquilo que a gente conversa. A gente tem que ter uns mecanismos de defesa. A gente tem que entender que nem sempre é possível a gente estar contando as coisas. E a Neuza tá me perguntando, como lidar com isso é complicado? Muito complicado, né? E às vezes, gente, são pessoas que moram na mesma casa. Como que você faz quando é um irmão, uma irmã? Quando é uma prima que foi morar na sua casa, que foi estudar? Ou é uma pessoa que tem um convívio da sua família? Né? Então a gente tem que cuidar muito, assim, primeira questão que eu sempre digo, essa família, ela tem a sua consanguinidade, ela pode ter o seu sobrenome, mas isso não significa que ela não possa ser tóxica. Isso é importante a gente entender. Nós temos uma visão muito romantizada da família. Muitas vezes uma visão muito idealizada. A família é base de tudo. A família é base de tudo? Claro que família é base de tudo. Mas é justamente pela família ser a base da gente que quando a crítica cai dali, quando a maldade vem dali, quando o mal-estar vem dali, o mal-querer vem dali, impacta muito mais na gente do que um estranho. Justamente porque é a base. O que nós esperamos da base? Nós esperamos que essa base nos dê um suporte, não que essa base justamente corte as nossas raízes, né? Então, a nossa família é maravilhosa, é fantástica, é a base de tudo, com toda certeza. Se for uma família, não tô falando de famílias perfeitas, gente, porque isso não existe. Eu tô falando que as famílias têm problemas, que grande parte das famílias tem ciúme, tem bico, tem briga, né? Às vezes tem aquela coisa, as irmãs sempre saíam junto e de repente
pararam de ser porque uma delas tá namorando, dá um ciúminho, é normal, mas a família vai fazer o quê? Vai sentar e vai conversar, né? Mas quando começa a ficar uma coisa, como a Elisa aqui tá perguntando, e o contrário, quando a pessoa espera que você faça uma narrativa da sua vida para te criticar ou desfazer, também é tóxico. Então a gente tem que cuidar muito, quando é família, a gente tem que cuidar muito, por quê? Porque vamos ficar mais magoados, mais ressentidos? Com certeza. Mas com a família a gente também tem uma chance, a gente também pode dar uma chance. Vamos conversar? O que tá pegando pra você? Eu tenho te sentido meio diferente comigo ultimamente. Você tá bem? Você quer ajuda? Porque às vezes, gente, a gente tem que identificar a diferença. Quando é uma fase da pessoa, não justifica, mas às vezes é uma fase ruim da pessoa, né? E a outra situação é quando a pessoa só é assim. Então eu vou conversar com a pessoa, ok? Mas quando é o tempo todo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai começar, em primeiro plano, a filtrar. A selecionar o que a pessoa suporta ouvir. A gente vai cuidar muito com aquilo que a gente conta. A gente talvez venha a restringir um pouquinho do convívio. Ai, Lígia, mas a família, como é que eu vou restringir convívio? Eu digo sim, ó, gente. Muitas vezes, para você não romper futuramente para sempre, o ato de você restringir um pouquinho o convívio faz com que você consiga suportar um convívio parcial de alguma maneira, né? Porque se a gente também não se afasta um pouquinho, a gente não respira. E ambiente que a gente não respira, todo mundo morre asfixiado junto se tiver o ar envenenado. Uma outra situação, às vezes a gente, inclusive, falar de uma terapia, dar um livro, comentar de algum filme, algo que as pessoas possam começar a se espelhar, entender. Às vezes contar de algum amigo. Ah, lá no meu trabalho tem uma amigona minha que tá passando uma situação tão chata. Esses dias ela foi promovida e a família não falou nada. Você conta por alto, vai dando os toques para ver se essa pessoa vai conseguindo pensar, entender, ver. Uma outra situação, gente, é nós percebermos o quanto de controle que nós estamos dando para essas pessoas. Porque muitas vezes essa pessoa se nutre desse controle, ela gosta dessa muvuca familiar, ela gosta da confusão, ela gosta da fofoca, ela gosta que vire tema, vire assunto, nossa, o fulano fez isso. Não dê plateia. Não seja plateia, mas em primeiro plano não seja plateia mental. Porque também não adianta a gente fingir que não tá nem aí, mas ir para casa e ficar pensando na pessoa. Ficar repassando aquele filme 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Porque daí é você que tá adoecendo muito mais com aquilo do que talvez a própria pessoa. Talvez a pessoa, desculpe o termo que eu vou falar agora, mas a pessoa vai lá e vomite o mal-estar em você. Você sabe como? Aí você vai com aquele cheiro de vômito emocional para casa, passando mal. O que você vai fazer? Você vai tirar a roupa e vai lavar a roupa. Agora, se você fica com aquela roupa suja, com aquele cheiro ruim, é você que vai ficar aguentando. Então, qual que é a analogia disso? Se eu ficar nutrindo isso na minha cabeça 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias seguidos, passando aquele diálogo mental, devia ter falado isso, a pessoa me disse aquilo, você tá com aquela roupa de vômito em você, é você que tá passando mal. Isso acontece, Nise, porque muitas vezes, pegando a sua pergunta, a pessoa pega num ponto de vulnerabilidade pra gente. Às vezes ela vai pegar justamente naquele pontinho que você tá frágil. Ela vai falar daquele namoro que nunca dá certo, da sua insegurança de falar em público. Ela vai comentar alguma coisa, você vai conseguir regime dessa vez espero que você consiga fazer sua ginástica. De uma certa forma, como ela é uma pessoa próxima, ela sabe da sua vulnerabilidade. Então, quando ela comenta, ela vai comentar de algo que é importante para você.
Só que ao invés de você ficar remoendo aquilo em função dela, eu vou te convidar a remoer aquilo em função de si próprio, né? Bacana, Juliana, isso mesmo, mas normalmente às vezes é uma irmã, uma pessoa que você... Oi, Cléria, tudo bem, minha querida? Que bom te ver aqui no Insta. Muito legal ver muita gente do Face vindo para a live de hoje, sejam bem-vindos. Mas respondendo, a pessoa quando ela te ama, ela também não é muitas vezes perfeita, ela muitas vezes faz isso te amando, é irmã. Às vezes é uma prima que gosta de você, é um amigo, mas ela está tão infeliz com ela, que ela começou a se tornar tão tóxica para ela que aquilo sai por todos os poros. E às vezes, gente, a pessoa tá tão mal, ela provoca os outros a ponto de ser rejeitada. Ela já tá sentindo um lixo tão grande que no fundo ela provoca a rejeição do outro. Como se fosse para ela validar, realmente eu não mereço o afeto do outro. E talvez até para justificar, tá vendo? O outro não me quer perto. Ela se vitimiza, ela passa a ocupar aquele espaço de vítima. E isso é muito complicado. E aí, gente, vem aquela questão da culpa, né? Porque às vezes você vê lá que justamente aquela pessoa não tá bem, você se afastou dela. Mas volto a dizer, aí a gente pode ir pela borda, né? A gente pode mandar um texto legal que a gente viu, um livro legal que a gente achou, um vídeo bacana. A gente pode, de longe, tentar fazer algo legal. O que não podemos ou não devemos, né, fazer é a gente ficar se retroalimentando disso. Porque daí fica aqui a grande pergunta. Será que eu também sou uma pessoa tóxica para mim? Será que eu tô me contaminando tanto com essas outras pessoas porque eu também não estou conseguindo me distanciar das minhas próprias sombras? Você quer ver uma coisa, gente, que eu detesto e que eu digo sempre assim? Você quer ver um negócio que eu fujo? Assim, a pessoa falou, eu sou uma pessoa de bom coração. Nossa, Lígia, mas essa pessoa tá falando que é de bom coração, por que você foge dela? Porque quem é de bom coração não precisa ficar falando que é de bom coração. E pessoa que acha que é muito de bom coração, que é muito boazinha, que tá acima do bem e do mal, que ela é evoluída, ela é mais evoluída que os outros, é uma pessoa muito difícil da gente se relacionar. Porque nunca, qualquer coisa que aconteça na relação, nunca vai ser uma responsabilidade dela também. Ela tem bom coração, o outro que é ruim. Ela tem bom coração, o outro que tem problema. Então, quando a gente começa a ficar pensando se a gente tem muito bom coração, outro não tem, é hora da gente também ligar o nosso alarme. Por quê? Porque ninguém é 100% bonzinho e 100% malzinho. Todos nós pensamos mal de alguém. Todos nós, em algum momento, já tivemos também os nossos momentos de, às vezes, talvez olhar para o outro com inveja, com gostaria de estar naquele lugar, por que dá certo para o outro não dá certo para mim, por que todo mundo namora menos eu, por que todo mundo casa menos eu, por que todo mundo é promovido menos eu. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente começa a se distanciar do que tá negativo, não é no outro. Aí a gente começa a sacar, então quando eu me distancio do outro, será que eu também não estou me distanciando de mim? Muito bem, Marco, as projeções. Quando eu paro de projetar no outro, exatamente, Verônica, a transferir para o outro aquilo que também é meu, os outros deixam de ter controle sobre mim. Por isso, gente, a gente tem que se conhecer, não ter vergonha. Se eu sinto que eu fico incomodada com alguém por alguma qualidade que eu gostaria de ter e eu não tenho, eu vou lá escrever que qualidade que é essa. Porque vocês reparam, todo mundo tem inveja, né, da pessoa. Ela não inveja ninguém. Todo mundo quer ter a vida dela. Ela não quer ter a vida de ninguém. Que mentira, gente. Qual de nós nunca passou um dia que tá ruim? Qual de nós não teve um dia que ficou incomodado com o sorriso de alguém, com a felicidade de alguém, porque a gente tava mal? Então, nós temos que cuidar com duas vertentes. A primeira delas, né? O outro não gosta de mim, eu tenho que cuidar? Existe?
Claro que existe. Pessoa sabotadora existe, invejosa existe, psicopata existe. A gente pode até fazer um encontro nosso sobre isso. Existe tudo isso. Mas também existem as minhas sombras. Então a gente tem que cuidar muito. Se quando eu fico muito apegado a uma crítica, a um comentário, eu vou me tornar saudável na medida que eu perceba que aquilo também me pertence em algum nível. O que me pertence? Eu vou ter que analisar. Eu vou ter que perceber. Porque a gente acaba vendo muito o quê? Na clínica eu vejo muitas vezes tem uma pessoa invejosa e uma invejada. Às vezes a invejada começa a ficar tão incomodada, tão mal, ela começa a adoecer mais que a própria invejosa, porque ela começa a se ligar mentalmente ao outro. E existe uma conexão mental. Você já tiver aquela coisa? Você pensa em ligar para alguém e a pessoa te liga? Vocês já passaram por isso? Isso, Magno. O que ferve em mim deve ser tratado em mim. Se eu penso em ligar para alguém às vezes e aí a pessoa me liga, vocês percebem que tem coisas interligadas no universo? Então, gente, imagine como em muitos momentos o fato de eu ficar pensando no que as pessoas me falaram, ficar passando aquele filminho, me conecta com quem tá mal. Mas por que eu fico conectado? Porque talvez eu também não esteja tão bem. Então, por isso que a gente tem que cuidar com aquilo que a gente sustenta no nosso psiquismo, com aquilo que a gente nutre na nossa alma. A gente tem que entender até que ponto é do outro, até que ponto é meu, colocar limites, saber dizer não, porque isso também acaba dando um certo distanciamento da manipulação do outro. Então a gente tem que começar a perceber. Vai lá, pega um quadrinho, o que é do outro, o que é meu, o que o outro me falou, incomodou, por quê? O que tinha de verdade ali? O que eu tenho que pensar sobre mim? Depois que eu fizer toda essa separação, depois que eu começar a me entender o outro, né? Quando eu parar de ser manipulado pelo outro, por exemplo, por culpa, né? Esses dias ainda tinha uma pessoa falando pra mim, Lígia, eu me senti tão mal esses dias. Eu troquei de carro, minha irmã não pôde trocar de carro. Aí ela veio me falar, nossa, que legal o carro. Minha irmã me abraçou, me beijou, me deu parabéns pelo carro, mas eu não estava feliz pelo carro, percebe? Então a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente também, às vezes não é nem que o outro tá mal com a gente, às vezes a gente queria que a gente olha pro outro com pena e a gente não consegue ter a nossa felicidade, então tem que cuidar. O que aquilo que o outro sente, o que aquilo que eu sinto e também o que eu projeto sobre esse outro. São todas variáveis muito importantes, né? Deixa eu ver, tava entrando umas... Gente, como tentando perguntas, desculpa, eu não tô respondendo tudo. A Pri tá falando, passei por algo similar com uma chefe. Ela fazia comentários sem ter certeza, mas que me tocaram por conta de algumas vulnerabilidades que precisava trabalhar e cair no julgamento do que ela falava e tal. Puxa, Pri, que legal você trazer essa coisa. Aí a gente fala uma palavra muito importante. Quando a gente começa a cair no julgamento do outro, deixa de fazer as coisas porque o outro tá julgando. Você percebe que será que você tá fazendo as coisas porque você quer então ou porque você tá buscando aplauso? Porque se a gente quer fazer algo do fundo do coração, dane-se, vão julgar, que julguem. Né? A Claudinha falando, sofro muito por culpa. A gente tem que cuidar muito, muito com isso, gente, porque muitas vezes a gente vem de uma estrutura familiar em que a culpa, ela sempre permeou as relações da gente, né? Ai, filha, que bom que você vai viajar, pena que teu pai nunca me leva para viajar. Ai, filho, que bom que de todos os seus irmãos, pelo menos você deu certo, ninguém deu certo. Vocês percebem? Às vezes você começa a ouvir isso e nem nota, que é a coisa da amiga, às vezes que chega, que bom, né, que você vai casar, quem sabe um dia seja eu também. A culpa, gente. Nós podemos ser parceiros dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas a gente não pode se sentir culpado por estar dando certo. Porque a pessoa que está ali do lado se vitimizando, ela precisa mais ouvir a gente falando.
Você dá certo em tantas outras coisas, cada um tem seu momento. Ao invés de ver você se encolhendo e ela sentir que tem poder quando joga a culpa pra você. Vocês estão se retroalimentando na culpa. Isso não vai fazer bem pra ninguém. Nem pra quem tá falando sem perceber e nem pra quem tá sendo devorado pela culpa. Ficam daí dois doentes de mão dada pela vida. Por que a gente pega lá um popstar, admira o popstar, porque a gente acha que o popstar é culpado por ter sucesso ou porque a gente olha para aquele popstar e pensa, o cara é foda, olha, lança um CD atrás do outro, sucesso. A gente se inspira nisso. E por que daí a gente não pode ser inspiração para quem tá perto? A gente pode ver que a pessoa não tá bem. Olha, se você não tá bem, sabe que não é legal uma hora de você buscar uma ajuda? Pra você brotar de dentro pra fora, a gente poder falar, ao invés de se sentir culpado. E às vezes é a gente que fica nesse lugar de vítima. É a gente que vai se encolhendo. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado com as projeções, muito cuidado com aquilo que você recebe, com aquilo que você emite. Muito cuidado de achar que sempre são os outros que invejam a gente, ou muito cuidado de nunca enxergar a maldade também, porque ela existe. A gente tem que sempre estar, né, procurando entender o que é da gente, o que é do outro, como que a gente pode se ajudar, o que não dá para ser ajudado, o que a gente vai se afastar. A gente não tá falando em se afastar para sempre, mas às vezes a gente se afasta por um tempo. Sabe dieta? Vocês já fizeram dieta? A gente às vezes não vai deixar de comer chocolate para sempre. Mas talvez por um momento a gente tenha que deixar de comer chocolate. Para limpar a pele, para emagrecer, sei lá, qualquer comida. A culpa, gente, muitos de vocês estão falando aqui sobre culpa. É interessante, né? A Débora tá dizendo, a questão quando você aprende isso tudo e desenvolve a autoestima, acho que você é soberbo e confuso. Super concordo com você, Débora. Exatamente. Já viram aquela coisa, a pessoa tá metida, depois que tá naquele trabalho a pessoa tá metida, pode ser até que esteja. Mas será que tá? Ou será que é a pessoa que dá um boom, começa a sentir uma força interior, tá namorando, tá malhando, foi fazer uma corrida. Eu me recordo uma coisa super legal que uma paciente uma vez ela tava se preparando para como é que é, gente, aquela corrida da virada do ano que tem todo ano lá. Quem que me ajuda? Esqueci o nome. O Garcia falando de chocolate, não. Como é que é aquela não é uma corrida, acho que de 15 quilômetros que tem todo ano na virada do ano, gente? São Silvestre, né? Acho que é isso. Ela foi correr São Silvestre. E daí ela chegou no início do ano pra família. Gente, foi comentar, tinha gente super feliz, isso aqui. Daí teve uma pessoa da família falou: ai, agora vai ficar insuportável só porque tá correndo. Aí ela parou de falar que tava correndo pra não se sentir mal. Desculpe, gente, mas dane-se. Ela foi lá, ela virou o ano sozinha, foi pra São Silvestre, uma realização dela, você vai parar de contar. Porque o outro tá se sentindo mal, você vai ter culpa? Com licença, tô passando. Se o outro não se resolve, aí você também vai ficar uma pessoa mal resolvida, né? Então a gente tem que começar a não se encolher. Se tem um se sentindo mal e tem 12 curtindo, bate papo com os 12. Vai ser inspiração para 12, vai ser mal-estar para aquele um que vai se resolver, né? Aqui uma pergunta, e o que acontece quando você vai a um determinado local e você sente que as pessoas te olham de cima e embaixo, pessoas familiares, e quando vou na casa deles sinto que não posso falar e nem chamar a atenção? Gente, vou fazer uma contra-pergunta, tá, Daiane? Se você tem um filho que tem uma capacidade intelectual superior, você vai olhar para esse filho, gente, e vai dizer assim: filho, pare de estudar? Quem daqui falaria isso pro filho? A Thelma tá falando, a gente para de dizer que somos felizes para não magoar ninguém. Gente, a gente nem tá falando em falar em felicidade, mas você vai deixar de ser você para agradar as pessoas?
Quem daqui diria para o filho parar de estudar, vendo o filho com super potencial? Ou vocês investiriam no potencial do filho para ele aproveitar aquilo que ele tem, aquele talento? E por que daí quando somos nós, a gente não se encara como encara o filho? Por que quando somos nós a gente se encolhe? Você diria para o filho, não estude inglês? Não aproveite a bolsa de estudos que você ganhou? Não curta o mestrado que você vai poder fazer fora? Quem daqui falaria isso para o filho? Pare de correr, filho, porque você está indo super bem. Filho, pare de falar inglês também, porque seus amiguinhos vão se sentir mal com isso. Filho, não aprenda francês porque a tua pronúncia é incrível. Qual de vocês falaria isso para um filho? Qual de vocês diria para o filho, coma até explodir? Pare de fazer exercício, pare de estudar, porque senão seus amigos vão se sentir mal com a sua performance atlética. Eu duvido, gente. Eu duvido que alguém que ame um filho, que seja uma pessoa saudável, obviamente, diria isso para um filho. Olha o que vocês estão me respondendo. Sim, investiria no filho, mas que parece força da culpa por ser quem você é. Eu elogio meu filho, verdade. O pessoal aqui está participando. Então, adote-se. Seja o seu primeiro grande projeto de vida. Eu não tô falando para você ser babaca, soberbo, para você ser uma pessoa intolerante com os demais, com as fragilidades, mas eu tô dizendo, se adote. A gente não pode mandar as pessoas se encolher. Por que a gente vai se encolher? Da mesma forma, se você vê que o seu filho tá invejando todo mundo na escola, seu filho diz que os talentos são sempre dos outros. Meus amigos, olha mãe, pai, eu não vou bem em matemática, eu vou mal em inglês. O que você vai fazer com o seu filho? Você vai colocar ele em aula particular, vai acolher, vai investir, vai trocar o filho de escola. Se o filho quer fazer um esporte, você vai investir nisso. Você não vai dizer para ele se esconda no quarto, se apague, se cale, né? Você vai pôr o filho num psicólogo, você vai pôr o filho em algum lugar para ele se desenvolver. Por que daí quando é você tem vergonha de se sentir frágil? Acolha-se. Se coloque no colo um pouco. Não tenha vergonha do dia que você sente inveja. Não tenha vergonha do dia que você se sente menos. Não tenha vergonha do dia que você acha que só dá certo para os outros, gente. Porque todo mundo tem desses dias. Eu atendo inúmeras pessoas, de inúmeras posições sociais, de inúmeras profissões. Por que que todo mundo tem vergonha de ter problema se todo mundo tem problema? Não precisa. A qualidade, o obstáculo, a dificuldade, a facilidade são características nossas que merecem nossa atenção. Merece o nosso refinamento emocional. Merecem nossa afetividade. Ó, o Mário tá falando, sou pai e mãe já faz um bom tempo, 2 rapazes de relacionamento de construção. Gente, vamos lá. Cara, e você tem depressão, minha querida? Busque ajuda. Não precisa ser para sempre. É fase, é momento, vai ter que lidar com isso pra vida. Descubra. Sandra, isso mesmo, a gente tem que se tratar como trataríamos um filho amado. Nós nos parimos. É o nosso primeiro grande momento. Os homens parem, as mulheres parem a si mesmas. E se assim não o fizerem, então estão morrendo antes de morrer. Então não se envergonhe, olhe para suas projeções, anote as coisas que te incomodam, não tenha medo. Valorize as coisas legais que você tem, agradeça, evidencie, né? A gente tem que entender que essas nossas nuances, as nossas interfaces nos tornam tão especiais, tão incríveis, gente. Entender o quanto é gostoso a gente ser o quem a gente é. Só existe um de nós no mundo. Então, a gente tem mais que olhar para essas questões com amorosidade. Não tem problema se temos depressão, vergonha de falar em público, se somos ansiosos, se temos dificuldades.
né? A gente não precisa se envergonhar. A gente não precisa se envergonhar das nossas qualidades, das nossas coisas incríveis que a gente sabe fazer, daquilo que só a gente sabe fazer. Se a gente olhar, são duas faces de uma mesma moeda que somos nós. Exatamente, Maria. Quem não tem problema? Pri, você está fazendo uma pergunta, como identificar as projeções? Super legal. Como que a gente pode identificar a projeção? Quando a gente começa a olhar as coisas com muito incômodo, sabe? A admiração a gente vai tentar desenvolver da mesma maneira. Poxa, que incrível que aquela pessoa fala aquela língua. Uma projeção positiva. Eu quero também aprender. Legal, eu admiro. Quando eu começo a me incomodar com alguma coisa que eu sinto que eu quero ter, mas ao invés de eu assumir que eu quero ter, eu começo a criticar, aí a gente pode entender que você está fazendo uma projeção, tá? Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu pensar aqui uma coisa. A pessoa é extrovertida, ri alto. Que saco, aquela pessoa, olha que exibida, que metida, que não sabe ser discreta. Daí, de repente, você vai pra casa e fica pensando, ai, como eu queria conseguir falar mais o que eu sinto, o que eu penso, não sei o que. De repente, opa. Entende? Uma coisa que você começa a entender que você critica, mas no fundo você vê como uma qualidade. Como algo que você gostaria de ter na sua personalidade. E que daí, quando você vê que não tem problema nenhum você admirar aquilo, você pode introjetar em você, desenvolver, de repente aprender a falar mais, a se expressar melhor, a não ter vergonha de convidar os amigos para sair. Então as coisas vão se transformando no processo. Não sei se eu expliquei, minha querida, tô tentando, né? Que é uma live, às vezes a gente quer explicar de um jeito mais básico para todo mundo poder entender. Né? Deixa eu ver se pra a gente ir vendo aqui que tem o Magno. Na verdade, o problema real é que quero que o próximo esteja bem, mas não melhor que eu. Então boicoto e me boicoto. A realidade humana. Quero contar uma história para vocês que eu penso que é bem importante, que é a seguinte. Certa vez, 2 amigos estavam numa estrada caminhando lado a lado e de repente apareceu um gênio. E ele disse o seguinte, ele olhou pro amigo da esquerda e disse, olha, eu vou te dar o que você quiser. Você pode pedir o que você quiser, mas tudo que você pedir, o seu amigo vai ganhar em dobro. Se você pedir uma casa, ele vai ganhar 2. Se você pedir um carro, ele vai ganhar 2. Se você pedir uma quantia de grana, ele vai ganhar em dobro. Sabe o que ele pediu? Fura meu olho. Pesado, né, gente? Porque ele iria furar os 2 olhos do amigo, que é isso que o Magno tá falando. A gente se incomoda, a gente quer, mas não quer que o outro tenha mais. Olha que pesado. Então, como que a gente tem que cuidar? A gente tem que entender o seguinte, se a gente ficar incomodado com o sucesso de alguém, a gente tem que trabalhar muito nisso. Muito. Porque a partir do momento que a felicidade do outro está me incomodando, o problema está comigo. Eu estou adoecida ou adoecido. Eu tenho que trabalhar isso, seja numa terapia, seja dando a cara a tapa de ver o que o outro tem que eu não tenho, enfim. Se o outro está desenvolvendo isso em relação a mim, ele vive querendo me prejudicar, obviamente não vai ser uma pessoa que vai poder ficar frequentando a minha casa, sabendo dos meus projetos de vida, sabendo da minha intimidade. O que eu vou fazer? Eu vou filtrar. Porque cada ser humano é diferente. Então, cada felicidade é única. Não deveríamos nos incomodar com a felicidade do outro ou o outro se incomodar com a nossa. Mas a gente tem que entender se é a gente que está com problema, se é o outro que está com problema, e cada uma dessas situações vai exigir de nós um determinado tipo de comportamento. Lembrando que o diálogo, a comunicação, sempre são a maior e melhor vertente de todas, seja o diálogo com nós mesmos ou o diálogo com alguém que a gente goste muito, que acha que vale o investimento de uma boa conversa. Mudanças de postura, né? A gente tem que entender isso. Tá bom, meus queridos? Quero muito dizer para vocês que nós estamos terminando a nossa live, né?
Pedir desculpas porque a gente se desconectou ali inicialmente, teve uma interrupção da minha internet. Espero que ela tenha ajudado vocês, que tenha contribuído para as reflexões de vocês. Lembrando que foram vocês que me pediram esse tema em grande proporção. Vocês podem sim, para a próxima terça, pedir os temas de vocês. Isso tem me ajudado muito, gente. Muito mesmo. São temas que têm me engrandecido, que têm me ajudado a me construir como profissional também, né? Então, eu gostaria muito de dizer que esses encontros de terça também têm sido muito gratificantes para mim. Muito obrigada, Cléria, Carla, Marcelinho, Jaque, cada um de vocês é muito importante. Obrigada, Thelma, Pri, tá? Vou tentar ver se eu consigo salvar a live hoje. Quando ela fica muito longa, eu não tenho conseguido salvar. Kari já tá pedindo live sobre casamento. Me diga o que você gostaria sobre casamento, que a gente conversa, tá, gente? Claudinha, querida, amo você. Obrigada, Sandra, Célia. São vocês, tá? Vocês são os queridos. Gostaria de ter mais tempo, mas como a gente também tem um time aqui, daqui a pouco cai, né? Obrigada, Marco, também pelo seu tempo, meu querido. O tempo de vocês também, para mim, é muito precioso, tenho a certeza. Rose, Solange, Maria, Eli, Garcia, Diego, Carla, Kari. Queridos, uma ótima noite. Fiquem bem. Beijo, Thelminha. Beijo, Kelly. Lucy, até a nossa próxima terça-feira. Gratidão, Maria. Esther, obrigada, Nise. Beijos e até lá.